Fala galera, tô aqui para falar de mais um estilo para vocês e o estilo de hoje é a Monique Dunkel. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Então galera, o estilo de hoje é um estilo produzido relativamente no Brasil, porque algumas cervejarias que têm uma pegada mais alemã, elas acabam fazendo três estilos básicos: a Pilsen, a Weiss e a Munich Dunkel. Talvez sejam os três estilos nacionais que a gente tem na Alemanha. Estilos nacionais são aqueles que são vistos na Alemanha inteira. Rauchbier é um estilo regional, só se encontra lá em Bamberg. Se você quer tomar uma Kolsch, você tem que ir lá para Colônia. Se você quer tomar um Altbier, você tem que ir lá para Düsseldorf. Se você quer tomar uma Schwarz, você tem que ir ali para a região de Spalt, ali no meio da Alemanha. Se você quer tomar uma Gose, você tem que ir para Leipzig, entre outros estilos, né? Então é um estilo nacional. É um estilo feito no Brasil, algumas vezes mal interpretado, porque se usa uma quantidade de malte torrado acima do normal. Ela é uma cerveja, então já vai aí o primeiro grande erro que as pessoas cometem na hora de fazer uma cerveja dessa. É colocar malte torrado demais. Isso deixa evidente o sabor do malte torrado dessa cerveja, que já sai do estilo. Se aparecer demais o sabor de malte torrado, a cerveja vira uma Schwarzbier. Um exemplo disso é a Eisenbahn Dunkel, uma cerveja excelente, só que tem um sabor de malte torrado muito intenso que não é do estilo, né? Então eles classificaram a cerveja como Dunkel no concurso, não ganhou, colocaram outro em Schwarzbier e ganhou. A dica para não cometer esse erro é usar a quantidade de malte torrado numa proporção máxima de 0,6% da sua carga de malte total da cerveja. Então, é só para usar malte torrado na quantidade para que suba a cor apenas, não que dê essas nuances do malte torrado. Falando de malte, então, é uma cerveja que tem uma coloração que vai de 17 a 28 SRM. Só fazendo um comparativo com o estilo anterior, que foi a Altbier, a Altbier ela vai de 9 a 17. A Altbier é uma cerveja avermelhada, né, amber, né? A mesma coisa que uma Red Ale vai ficar por volta disso. Uma Vienna Lager também fica por volta disso. A Vienna Lager é um pouquinho coisa mais clara, mas fica ali por volta no máximo 15 e 17 SRM. Já a Munich Dunkel começa em 17 SRM. Ela é uma cerveja marrom escura. Não é uma cerveja negra, tá? Não é uma cerveja com uma coloração tão intensa quanto uma Dry Stout, quanto uma Schwarzbier, quanto uma Russian Stout. Dunkel quer dizer escuro em alemão. Schwarz quer dizer negra, tá? Então você tem muito bem essa distinção de cores entre essas duas. Dunkel é uma cerveja escura, onde que predomina o malte caramelo, e é aquele malte cristal que tem de 100 a 150 EBC, que gira ali em torno de um caramunique ou de um malte cristal, tá? Então o foco dessa cerveja é nesse malte cristal. Usando só ele, você vai precisar usar muito de caramunique, por exemplo, por volta de uns 13 a 15%, para chegar na cor da Monique Dunkel. Algumas pessoas preferem fazer uma cerveja um pouco mais seca e usar um pouco de malte torrado para chegar na cor. Então a técnica do malte torrado ela é justamente isso, tá? Eu vou usar um pouco de malte torrado se eu quero deixar ela um pouco mais seca. Daí eu reduzo um pouco do malte cristal.
Na Alemanha se tem as duas versões. Na Alemanha, nitidamente, se tem as duas versões. O BJCP diz aqui alguma coisa das versões, tá? Vamos contar um pouquinho da história dela. Foi desenvolvida pela Spaten. A Spaten é a mesma que desenvolveu a Munich Helles na década de 1830, por volta dessa época que foi criada a Helles, tá? A Munich Dunkel ela foi criada depois da criação do malte Munich. Vai aí uma grande dica. As melhores Dunkel que eu já fiz, que eu já provei, tem malte Munich na base. Algumas delas têm apenas malte Munich na base. Não só o Munich escuro, porque senão aí a cerveja ficaria meio intragável e muito escura. Mas uma parte de Munich claro, que é o Munich 1, tá? Uma grande parte de Munich 1 e uma pequena parte de Munich 2. Você faz uma base para Munich Dunkel muito legal. Mas também não precisa ser o Munich 1, pode ser um Pilsen, pode ser às vezes um Viena até. Mas é indispensável você usar aí o Munique mais escuro na base dela. E eu digo aí que gira em torno de 10 a 20%, dependendo da intensidade que você quer dar nessa cerveja, tá? Esse Munique ele vai dar aquela famosa cremosidade, porque é um malte que tem melanoidinas. E ela é uma cerveja que criada na Bavária, né? Mas na Franconia ela também. A Franconia é uma região um pouquinho mais ao norte de Munique, ali na Alemanha também. Falamos do malte. O lúpulo, de 18 a 28 IBUs, geralmente no meio da faixa 20, 22, 24 IBUs. A ideia do lúpulo aqui é não deixar essa cerveja desequilibrada. O lance dela é o equilíbrio entre o malte e o lúpulo. Que lúpulo que é usado aí? É um lúpulo de lager, é um lúpulo tradicional de lager, que é aqueles também usado na Altbier, que foi o estilo anterior. Estamos falando de Mittelfru, estamos falando de Spout, estamos falando de Tettnanger, estamos falando de Styrian Gold, estamos falando de Sass também cabe nessa cerveja, tá? Então a lupulagem ela sem deixar muito aroma de lúpulo. BJCP diz que o aroma ele tem que ser muito mais da complexidade de malte, que aí vai remeter a nozes, caramelo, frutas vermelhas, entre outras coisas, sem ter altos níveis de chocolate e café. O caráter do malte aí não pode trazer um dulçor excessivo, enjoativo. É um erro também, né? Nenhuma cerveja tem que ser enjoativa, mas ela tem um certo dulçor. O perfil de fermentação sempre limpo e um leve aroma de lúpulo floral picante é aceito. Um leve, nunca nem perto do médio, tá? É um leve aroma. Não é necessário. Você pode, se jogar um lúpulo a 0 minutos, vai jogar numa proporção de meia grama por litro, tá? No máximo. Ou você pode jogar, eu acho ideal, de 10 a 15 minutos do final da fervura. Aí você pode jogar 1 grama por litro, tá? Pro final da fervura, de 10 a 15 minutos pro final. Cuidado com o lúpulo de 0 minutos, que é o lúpulo mais aromático, tá? Não precisa falar que é uma cerveja que não tem dry hop, tá? O Nick Dunkel é uma lager, então faz um perfil de fermentação bem neutro, tá, para essa cerveja. A cor dela, então, é esse marrom, um marrom escuro muito intenso. O principal é a complexidade de malte dela. Eu faço muito um paralelo, não tem muito comparativo de estilos para ela. Comparar com uma Altbier, a Altbier é muito mais amarga, né? A Vienna Lager ela é muito mais leve, tem um drinkability muito maior a Vienna Lager. A Monique Duke ela tem um malte muito mais pesado. Cuidado para não entrar, aí que está o grande erro. Cuidado para não entrar na Schwarzbier, porque a Schwarzbier precisa de uma torra muito mais intensa. Então, é mais ou menos esse comparativo de estilos. Dá para ter uma boa de uma ideia aí, tá? Como que essa cerveja se comporta, né? O BJCP fala que é um estilo que faz par com a Munich Helles. Munich Helles e Munich Dunkel. O Munich na frente
o próprio alemão ele não usa tanto, tá? Às vezes é só Helles, às vezes é só Dunkel. É que Dunkel às vezes é usada para Dunkelbock, Dunkelweiss, né? Então colocaram o Munique na frente, mais para distinguir essa cerveja. Uma cerveja muito tradicional alemã, harmoniza muito bem com carnes, tá? Carnes vermelhas um pouco mais magras. Para carnes vermelhas mais gordurosas, você vai pedir aí uma Bock, tá? Ou uma Imperial Stout. Mas ela vai muito bem com carnes mais magras. Vai muito bem, ela é muito coringa para harmonização com queijos, por exemplo. Queijos, frango assado, qualquer carne magra que tenha um pouquinho daquele sabor da tosta vai harmonizar muito bem com a tosta do malte dessa cerveja. Cerveja muito interessante, uma cerveja feita nos padrões de uma lager alemã, tá? 2 semanas de fermentação e no mínimo 3 de maturação a frio, tá? Cerveja feita bem devagar. Deixa eu lembrar se eu falei de tudo. Graduação alcoólica por volta de 5%. Segue a mesma regra da anterior, a Altbier, tá? BJCP considera de 4,5 a 5,6 de álcool, mas geralmente ela tem por volta dos 5%, porque acima de 5,1 você aumenta a tributação da cerveja na Alemanha. Uma espuma um pouco bege, pode ser um bege clarinho ou um bege um pouquinho mais escuro, devido à carga de malte dessa cerveja. Galera, espero que vocês tenham gostado aí de ouvir sobre Monique Dunkel e te vejo no próximo vídeo. Até mais.